Olá, seja bem-vindo ao InPodcast, o podcast do InPod de Saúde e de Estética. Vocês pedem os temas, vocês pedem os professores e a gente traz para vocês. Dessa vez, como não pode ser diferente, minha co-âncora, doutora Yara Bandeira. Tudo bem, Yara? Olá, pessoal. Boa tarde. Não, vou na sequência. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe a hora que vocês estão Pessoal, assistindo, né? exatamente. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo aí, né? Então, pessoal, hoje nós temos duas pessoas incríveis aqui para vocês. Vou deixar o Pedro apresentar e fazer esse lançamento aí desse podcast. Vamos lá, então, do meu lado direito eu tenho a professora Paula Terra, ela é farmacêutica, ela é formanda em odonto, especialista em anatomia facial. Tudo bem, Paula? Como é que você tá? Tudo jóia, pessoal? Como é que vocês estão? Gente, é um prazer imenso estar aqui hoje. Eu quero falar um pouquinho aqui dessa parte. A gente trouxe um assunto que é intercorrência e não tem como falar de intercorrência sem falar de anatomia. Então, esse é o ponto e hoje a gente vai bater aqui para vocês ficarem aí bem cientes da importância de entender a anatomia e fugir de todas as intercorrências possíveis. E do meu lado esquerdo também temos a doutora Poliana Rebouças, ela é farmacêutica, bioquímica, dentista e residente em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. É isso? Falei certo? Falou certo. Tudo bem, Poliana? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui, dividir um pouquinho do que a gente vem constantemente correndo atrás para poder aprender cada vez mais, para poder minimizar esses riscos de intercorrência, né? E vai ser um prazer dividir um pouquinho de conhecimento com todo mundo. Ó, ambas especialistas em saúde estética avançada, não é isso? Tá demais, não é? Então, assim, isso aqui, respeite um time, intercorrência aqui passa longe. Estudar aqui é mato. Estudar aqui é mato. Vamos começar falando o seguinte, meninas. É o grande medo, né, de todo profissional são as intercorrências, né? 3 anos, mais ou menos, lidando na área da estética, eu já vi profissionais lidando com tudo quanto é tipo de intercorrências. Será que, assim, o que falta pro profissional ficar... Porque, assim, eu escutei uma professora falando assim uma vez, eu quero ver se vocês concordam. Intercorrência só não tem quem não faz. O que vocês acham dessa afirmação? Porque tem gente que fala que, assim, profissional que faz tudo direitinho não tem intercorrências. E tem gente que fala que só não tem intercorrências quem não faz. Já joguei polêmica na mesa. Já, foi rápido, né? Já, entendeu? Que é assim, E é aí? polêmica. O que vocês acham dessa afirmação? Posso começar? Claro. Vamos lá. Eu acho que a intercorrência barra complicação, eu gosto de pontuar muito isso, falar, gente, às vezes a intercorrência ela se vira sozinha e a complicação não, a gente tem que entrar ali e descomplicar aquela situação com diversas soluções que a gente tem, hialuronidase, enfim, muita coisa, mas o ponto é, a intercorrência, ela não depende só do profissional injetor. Às vezes o paciente vai estar envolvido. Então, eu abro uma aspa aí para jogar essa bola para ele, para falar, ah, não, o profissional que faz tudo direitinho não vai ter problema? Pode ter problema sim, se o paciente não respeitar. Então, pode ter problema. Então, eu acho que esse ponto aí, esse leque é importante abrir. E às vezes a gente fica só, no profissional, mas tem aí uma pequena porcentagem, mas existe de que o paciente tem também que dar uma ajudada aí para livrar, para minimizar o risco de intercorrência. Até porque existe uma grande variação anatômica, né? Onde a gente não consegue identificar realmente onde está cada artéria, cada nervo, tudo. A gente consegue mencionar mais ou menos o trajeto, mas não especificadamente realmente onde se encontra. Por isso que não depende somente do profissional. Sabe, eu queria até a opinião de vocês numa coisa assim, ver se eu tô errado, porque é muito achismos, né? Como eu não sou ativamente da área, são coisas que a gente escuta conversando com profissionais pra gente entender. Se as pessoas dessem um pouco mais de importância em curso de anatomia, especificamente, é porque muita gente quer falar assim, quero fazer cursos livres. Aí ela quer curso de preenchimento, ela quer curso de toxina, ela quer curso de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que como um curso de anatomia ele não te ensina uma técnica especificamente, teoricamente não é uma maneira de você ganhar dinheiro, é uma maneira de você conhecer mais sobre o que você está fazendo e impedir intercorrências. Você acha que falta é difundir a importância desse curso de anatomia? Porque
é um curso que é muito recorrente. A gente tem um curso muito legal no Impós, inclusive o Anatomy Experience que a gente tem. Tá dentro da nossa pós, porque a gente entende essa necessidade, mas eu não diria que ele tá no top 3 cursos de que as pessoas mais procuram. Por que isso? O que falta colocar na cabeça do profissional? Pedro, eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza. E para você que está aí, ó, assistindo isso, escuta o que eu vou falar. Quando eu iniciei na estética, não tinha essa preocupação da anatomia e era gritante. E agora, o que eu observo é que os profissionais mais do mercado, os mais foda mesmo, usam a anatomia como base para tudo. Pararam de se olhar para a técnica e entender como funciona a face. E aí, a partir de peraí, como é que esse músculo vai? Por que isso? Por que aquilo? Começa a desenvolver um planejamento específico, estratégico da face do paciente. E isso vai entregar resultado. Porque o ponto que eu pontuo muito para os meus alunos e falo, gente, o negócio é o resultado. O profissional que não entregar resultado, que não se importar com a anatomia, ele não vai entregar resultado. E se ele não entrega resultado, ele vai ser engolido. Pronto. Então, a conta, se você não parar e pontuar e falar, não, peraí, por que tal profissional? O que diferencia? Eu gosto muito disso. O que diferencia um profissional ali específico de uma franquia? O que vai fazer você ser escolhido? Qual que vai ser o motivo de você ser o bom? Por que eu não vou na franquia ali que é muito mais barata? Porque é o resultado que você entrega. Então, a anatomia ela está envolvida assim a deixar o profissional muito bom no que ele faz. E quem não for muito bom não vai conseguir aí alavancar no mercado. Não adianta. Eu costumo falar que se você explicar até para um macaco, ele consegue injetar, né? Agora, o problema é onde ele vai injetar, onde ele está no caminho certo. Então, o que acontece? O problema da anatomia é porque quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe nada. E quanto mais você estuda, menos corajoso você fica. E quando você vê gente muito corajosa, você pode ter certeza que ela não entende muito de anatomia. Porque hoje existe a poliana antes da odontologia e a poliana depois da odontologia. Porque quando a gente vê muito anatomia, igual a doutora Paula, o que acontece? A gente fica meio com o pezinho atrás. A gente tem um pouco de receio de fazer porque a gente entende que realmente aquela complicação pode gerar uma coisa muito complicada. Então, é muito mais complicado do que só sair fazendo. E a maioria da preocupação de grandes profissionais hoje é como eu vou fazer essa técnica e não como eu vou resolver. E se você vai pela parte de como resolver, é muito mais fácil injetar, porque você consegue injetar muito mais fácil. Uhum. E os profissionais hoje, eles vêm da graduação muito crus, né? Digamos assim. Anatomia é vista no primeiro período da faculdade, né? De qualquer curso da saúde. E daí, o profissional que que não estuda, que não se dedica àquilo, ele vai esquecer. E aí, vamos supor que eu estou trabalhando em outra coisa, de repente eu sou farmacêutica, mas de repente eu resolvi ser esteta. Eu não lembro nada de anatomia, gente, não é? E a anatomia, sobretudo da face, eu fico vendo lá, porque com os meus procedimentos, eu quase não tenho, né? Mas assim, são bem poucos. Eu vejo a importância que é do conhecimento. Por exemplo, a boca fez um procedimento de botox em tudo quanto é lugar, a boca ficou torta. Ah, não, o negócio é aqui no platismo, a boca tá torta aqui, mas o problema é aqui. Então, se você não sabe, você não tem esse domínio, a pessoa vai sair de lá que jeito. E é aí que tá a diferença, né? Sim. De todos os procedimentos que vocês fazem. E assim, a gente está falando mais da odontologia, mas que isso serve para todos os profissionais da área da estética, gente. Inclusive, a gente começou a dar oferecer o curso de anatomia em parceria com o CTA, exatamente porque a gente viu que estava muito, como é que eu vou explicar? As pessoas não estavam compreendendo aquilo, principalmente as esteticistas. As esteticistas, por lei, agora elas podem atuar numa certa parte da estética, mas como que a gente ia dar aula para elas? A gente ia dar aula para elas, a gente via que elas não sabiam da anatomia. Então, aí, no princípio, nós começamos a fazer um curso somente para elas,
para poder Conscientizar, fixar né? mais essa parte da anatomia que elas não tinham visto na graduação. E aí depois a gente viu que o negócio andou muito rápido, né? Então, isso, cada vez mais profissionais estão atuando. E aí, quanto mais profissionais, menos pessoas realmente habilitadas. A- Então, é importante essa questão de você dar ênfase no estudo, no entendimento, no conceito de estética em si. O que eu acho interessante a gente entender, e aí eu quero partir para a parte prática, que eu gosto da parte de intercorrência, são histórias. Porque Os cases, né? porque tem uns cases que eu escuto que não dá para acreditar, alguns cases que eu vou pegar de vocês. Mas o que é interessante entender e até o que a gente fez. O interessante da gente começar com uma parte de anatomia, por exemplo, em Fresh Frozen, você foi para os Estados Unidos, foram 2 vezes, não foi? Para fazer estudos em cadáver em fresco. cadáver Fresh Frozen. Lá é cadáver fresco, né? Que tem diferença. Lá É é... fresco, é 24 horas, não é? A Isso, peça. a peça é bem recente, ali 3 dias no máximo, porque a gente fica todo o estudo com ela, né? Todo o tempo. Mas Que no Brasil, você que está assistindo, no Brasil você não tem cadáver fresco, estudos em Não. cadáver fresco. Isso. Você só tem Fresh Frozen. A gente traz dos Estados Unidos a peça congelada e aí é feito o estudo anatômico que lá a peça é fresca. Aqui Morreu congela, descongela, né? Fica nesse Isso, processo. congela. Bom, então me fala aqui um pouco da parte de intercorrências. Qual que seria a intercorrência que vocês acham que é a mais comum, que mais acontece, que vocês veem por aí? Poliana, você que lida muito com intercorrências, você dá aula de intercorrências, top 1, assim. O que você vê de mais O que intercorrência? mais chega para mim de intercorrência é nariz e lábio. É o que Mas mais assim- chega, mas mais é intercorrências de nariz. Preenchimento? Preenchimento de ácido hialurônico. Porque o que acontece? Eles preenchem, por exemplo, um nariz e dá uma isquemia na boca. E aí eles querem tratar a boca, sem saber que Que o problema precisa é no nariz. tratar o lugar que está injetado. E aí, quando vai tendo aquela evolução toda, o paciente já chega todo isquemiado. Então, praticamente toda semana eu recebo uma intercorrência de alguma coisa. Nossa, toda semana intercorrência de alguma coisa muito... É, muito, né? Se a gente fosse falar em preenchimento, a que eu mais observo também é em nariz, lábio também tem bastante, mas a parte de toxina botulínica, igual a Yara comentou, falou entortar a boca, essa eu recebo pelo menos 2 vezes por semana um vídeo. Socorro, o que eu faço agora? O lábio tá torto. Me explica um pouco melhor sobre isso. A pessoa faz... E, de novo, minha parte gente, eu não sou profissional da área, então eu preciso entender isso até para pessoas que estejam interessadas. Você faz a toxina para você relaxar o músculo, não é isso? Isso, A pessoa acha que ele congela o músculo, ele trava o músculo, ele faz relaxar isso. a musculatura. Por que a pessoa faz no rosto e o lábio fica torto e tem a ver com platismo, por exemplo? Porque faz nessa região inferior. A toxina ela é excelente para melhorar o contorno da face. O contorno? Sim, por causa do músculo platismo, que puxa aqui, ó, e deprime tudo essa região aqui, fica tudo caído. E a gente consegue interagir bem. E também tem o depressor do ângulo da boca, que é o ponto que geralmente o pessoal erra. E aí aplica, às vezes, profundo, ele é um músculo extremamente superficial. Aí vem profundo, aplicou, a gente pega outro músculo lateral aqui, que é o abaixador do lábio. E aí o paciente, na hora de sorrir, fica com a boca parecendo torta. o Sylvester Stallone. E O rosto desse jeitinho. desse jeitinho, assim, falando meio de lado, assim. Aí você Depois tá vendo? você coloca ele, por favor. Tá ali, ó. Tá lá, eu lá, fazendo assim, ó, entendeu? Então, e aí você resolve isso. Como o profissional, ele entende isso, porque eu já vi alguns cursos de procedimentos. Então, por exemplo, no curso de toxina, talvez é algo que eles não entram tanto. Como resolver essas intercorrências? Mas a toxina a gente brinca, né? Olha, a gente assim, a gente resolve, mas vai ter uma. Segura aqui na minha mão que nós vai resolver. Com Demora Deus, uns porque dias. Demora uns dias. A gente não consegue resolver igual o preenchimento, igual ela estava falando do Preenchimento, preenchimento. põe hialuronidase. Não, saber colocar a hialuronidase no local correto, que é o que a gente É o estava grande falando, que é o diferencial. grande diferencial. Saber colocar no lugar correto. Encontrar, né, onde está. Que às vezes nem o profissional sabe. Assim como achar o músculo correto para tentar reverter a toxina, né? E como que você acha esse músculo? Porque, assim, de novo, preenchimento colocar ácido hialurônico, deu algum problema, joga a hialuronidase, ela
degrada o ácido hialurônico. Tá, mas assim, teoricamente, se eu coloquei o ácido hialurônico no meu nariz, não é só colocar hialuronidase aqui e resolveu? Depende. Teoricamente, né? Teoricamente, Como que você acha? É algum equipamento, ultrassom? Como é que você fala que, por exemplo, vamos pelos procedimentos. Do de preenchimento, como que vocês acham aonde está o problema nisso? Então, tem duas formas de fazer. Você faz através de um ultrassom, que faz guiado, que você vai passar o aparelho de ultrassom, tem como a gente fazer o mapeamento com o Doppler, de achar onde que está a oclusão arterial, e a gente vai injetar uma quantidade mínima de hialuronidase para poder reverter, ou você faz as escuras. Mas aí precisa do profissional que injetou para saber basicamente onde ele colocou. Então, a gente fala que a gente vai encharcar de hialuronidase, onde vai ter essa diluição do ácido hialurônico que vai descomprimir aquela artéria e vai fazer voltar o fluxo. Só que o problema é, por exemplo, preencheu o nariz, deu uma isquemia na boca. O profissional tá tão desesperado que ele quer colocar hialuronidase na boca, porque é a boca que ficou branca e não o nariz que ficou branco. Então, aquela intercorrência, ao invés de melhorar, ela vai só piorar, porque o paciente vai ficar com algumas reações da hialuronidase e não vai reverter, porque a parte que está comprimida é onde ele injetou. Então, a maior complicação que eu recebo, tipo, por exemplo, no nariz, com ácido hialurônico, é isso, porque outras regiões, porque nós temos toda a anastomose da artéria, outras regiões vai fazer essa isquemia e o profissional fica desorientado achando que é ali onde está branco, e não é onde é que está branco, é realmente onde injetou, né? E foi importante ela falar da hialuronidase, que ela gera um efeito inflamatório muito intenso. Então, quando aplica sem saber, é igual, gerou isquemia, vou aplicar aqui, vou dar um encharque aqui. Gera um processo inflamatório no paciente que às vezes esconde até o próprio local, começa a inflamar o rosto, inchar, e aí você está gerando problema em cima de problema e a solução que é bom, nada. E sem contar que ele pode ter outras complicações com a hialuronidase, né? Ele pode ter edema de glote, ele pode ter uma reação alérgica ao produto. Então, ele pode ter várias intercorrências do produto que vai resolver o problema dele. Entendi. Você falou do ultrassom. Tem algum tipo de... Tipo assim, todos os profissionais podem ter algum tipo de ultrassom específico? Quem que pode operar? É um curso específico de ultrassom? Como é que é isso? Todo mundo pode ter o aparelho de ultrassom, porém fazer cursos é a parte mais difícil, né? Geralmente, os cursos são voltados para dentistas e para médicos, que são quem podem dar os laudos do ultrassom. Qualquer pessoa pode fazer ultrassom para uso próprio, desde que não forneça o laudo. Agora, para laudar isso, sugestivo de PMMA, sugestivo de alguma coisa, aí precisa realmente ser médico ou dentista. Entendi. Estou me dando umas ideias aqui. Pois é. Peraí, deixa eu anotar. Algumas coisas. Já tô com as ideias aí. Nisso eu vou falar assim, a gente falou sobre o preenchimento. Sobre toxina, o que vocês mais sentem que tem problema com toxina seria o quê? Esse é o abaixador, O sorriso. famoso sorriso triste, né? Sorriso É, que a triste. pessoa dá aquele sorriso e parece que o sorriso é meio pra baixo, é isso? Isso, e aí a gente trabalha e realmente é excelente. Eu ensino muito para os alunos, falo, gente, isso aqui, ó, é o ouro. Vocês vender isso aqui pro paciente, mostrar para eles, porque poucos profissionais fazem já por medo da intercorrência, por não ter conhecimento anatômico. Saber realmente onde está, entender a anatomia, eu costumo dizer a anatomia clínica, porque a gente tem a anatomia do cadáver, tem a anatomia dos livros e tem essa parte clínica que é o observar, o olhar. E aí, às vezes, não entende esse olhar clínico e acaba gerando essa pitose, uma queda, né? Aliás, quando pega aqui, acaba que sobe. Eu brinco que não cai, mas sobe o lábio, que é um músculo diferente, é depressor. Isso, olha a importância do conhecimento da anatomia. Você, Pedro, estava perguntando aí as coisas. Eu chego para as meninas e falo assim, olha, eu quero fazer meu botox, mas eu não quero a sobrancelha arqueada. Que é o que a maioria, na Você verdade, acha ela que pede, a sobrancelha arqueada, né? A maioria pede, Pede. né? Mas se eu fizer, é malévola pura. É o Eu tipo de fico com uma anatomia cara dela. de brava. Malé. Eu me acho feia. O símbolo da sabe? Nike, né? Símbolo da Muito Nike, né? arqueada, Invertido. Sim, então não gosto. E aí, quem não conhece, vai saber como é que faz arqueada, não arqueada, levantar aqui, levantar. Vai saber, menino. Provavelmente a primeira vez que você fez deve ter ficado muito, né? Não gosto. Não gosto. E sabe o Não negócio gosto, falando? porque Mas já ficou uma trabalho, vez. eu falo já. Eu me expresso muito com a face. Uhum.
né? Então eu Você é muito mexo expressiva. muito, eu sou muito expressiva e espontânea também, entendeu? Então, às vezes, eu mexo muito a sobrancelha, né, a boca, enfim. Uhum. E aí fica o tempo inteiro aquele Aham. negócio pra cima, assim, fica me Sim. incomodando. O que acontece muito é porque às vezes uma arqueia e a outra não, e o paciente chega, ele quer arquear que tá baixa, né? Uhum. Ah, é. Ele quer sempre arquear que tá baixa. Então eu sou única. E Eu como não se gosto diz, da... quem tá vivo a gente não consegue matar, mas quem tá morto a gente não vai ressuscitar, né? Lá, quando dá um pouquinho arqueada, eu falo, não, como é que abaixa aqui? Vem cá, resolve aqui pra mim. Mas o seu é clássico, sua musculatura da região central é muito forte. Então, aí, quando é muito forte, acaba que pesa muito a toxina. Às vezes, até a forma de aplicar, se você muda um pouquinho, você já consegue entregar um resultado para o paciente. Eu já peguei paciente assim no consultório, de falar, chegar e falar, eu não quero que arqueie a sobrancelha. E a anatomia é clara que vai arquear se eu interagir com o frontal naquela região. Aí eu vou lá, organizo. O paciente simplesmente, casou, é só você que eu vou fazer, porque você não deixou minha sobrancelha de Nike. E é apenas um retorno, né? Mas a pessoa que faz a toxina, e eu acho importante isso, vocês terem ideia aí em mente, é que quando vocês forem fazer uma toxina, vocês escolherem um profissional que sabe fazer, e quando o paciente vem e fala assim, nossa, eu quero fazer uma toxina, eu quero me sentir bem, ele quer sair dali, gente. Tem hora que eles acham que faz efeito na hora. Ele já quer sair dali novo, uma nova pessoa. Então, a toxina espera ainda 15 dias para fazer efeito, para chegar, tá assim ainda, a sobrancelha lá em cima. Pro marido, ai meu Deus, pro marido falar, você ficou horrorosa, e aí a mulher ficar abalada com aquilo. Tem todo um processo em casa, É verdade. que às vezes a gente profissional não tem ideia, não tem essa consciência. E Mas ainda a vai ter que pessoa- esperar mais 15 Mais 15 dias pra para ficar bom, né? Então, quer dizer, são 30 dias de problema em casa com o marido. Sim, com o marido ainda jogando na cara toda hora que olha pra Pagou cá, para que tá ficar estranha. assim, Uhum. ficou pior do que era. E aí eu Geralmente vou é assim. perguntar uma coisa aqui que acontece sempre lá acontece sempre na quem faz toxina, que a gente às vezes quer aplicar mais toxina antes de dar o tempo, né? Tipo assim, um caso desse Boa. aí de sobrancelha que uma ficou pra cima, outra pra baixo. E aí eu falo, nossa, eu tô horrível, eu não vou sair desse jeito. Né? Olha, vem cá, Poliana, resolve aqui. Paula, o que você vai fazer? Não, a gente só pode fazer o retoque daqui 15 dias. Aí, para nós, pacientes, a gente pensa, que 15 dias? Eu vou ficar 15 dias com essa sobrancelha 15 dias torta? o cárcere dentro de Não Ou quer nem me então- atender. Não tá querendo me atender só porque é retorno. Já paguei. Eu ando pegando bastante caso de gente, tipo, dá uns 7 dias, a sobrancelha dá uma entortada, e quando dá uns 10, 12 dias, a sobrancelha volta ao normal. Acontece muito. Acontece muito, muito, muito. Então, o que acontece? A gente não faz o retorno, que a gente não chama mais de retoque, né? Porque senão o paciente acha que a gente Que é vai dar obrigada a errado fazer e- alguma coisa na volta. Então, a gente faz esse retorno com, no mínimo, 10 dias até 15 dias. Porque o que acontece? Às vezes, com 7 dias... Hoje, eu ainda estava conversando com um rapaz que eu atendi, ele falou para mim assim, nossa, deu uns 7 dias, eu pensei assim, a Poliana nunca errou comigo, e olha, pessoal, eu tô todo torto. Aí, ele me ligou desesperado. E aí, hoje, ele falou, nossa, foi o melhor botox que você já fez. Porque o que acontece? Minha sobrancelha ficou certa. Aí eu falei, mas tá vendo? Eu te falei para esperar. Isso. Né? Então, a gente Ação precisa da- realmente esperar, no mínimo, 10 dias para a gente poder fazer um retorno. E o pior é que aí, por exemplo, às vezes, um paciente final, por falta de explicação do profissional que está aplicando, ele acha que não é uma intercorrência. Sim. E aí, por falta de, eu tô torto, alguma coisa, o profissional não dá o feedback, não tem um pós-venda, pós-procedimento interessante, ele vai procurar outro. Que às vezes ele não conta a história direito, fala, fiz um botox feito torto, a pessoa não pergunta, ela faz um procedimento, em cima do procedimento, aí que. Às Aí, vezes, ele acha até que é má vontade do profissional, vontade, né? E quando passa esse prazo dos 15 dias? Que também vocês falam, pelo menos, que não pode também fazer depois que passa esses 15 dias. Vamos supor que eu tô voltando 30 dias depois. Então, com E 30 aí dias tem que já dar não uma é mais ajeitadinha. retorno, né? Tipo assim, não é o indicado, mas se for uma coisa esporadicamente, não vai te causar um problema. Mas, porque o que acontece? O que eu costumo explicar para os alunos? Que a gente só é prioridade para o paciente enquanto ele está feinho, né? Depois que ele já está arrumadinho, a gente já não é mais prioridade. Então, às vezes, ficou um pouquinho torto e o paciente tem alguma coisa para fazer, então ele nunca volta. E aí ele quer voltar com 30, com 60, com 90 dias, que já está acabando o Botox, e ele acha que tem que fazer retorno o resto da vida, né?
Então, o que, que a gente costuma explicar? Vamos fazer esse retorno com no máximo 15 dias, porque se você ficar aplicando várias sessões, você corre o risco de ter uma vacinação, né? Gerar um processo imune ao produto. É a mesma coisa de você ir lá e tomar uma vacina todo dia. Você vai criar uma imunologia com o produto. Então, a gente geralmente orienta o paciente a não ultrapassar esses 15 dias. Mas uma vez ou outra, esporadicamente, a gente não vai deixar o paciente torto 3 meses, 4 meses. A gente vai lá e dá um pontinho. Não vai afetar, não. Isso aí a gente tem que... Eu costumo dizer que eu comecei a fazer toxina com os meus 24 e provavelmente vou parar com os meus 75, mais ou menos. Então, é muito tempo entrando em contato com a droga, né? Com a substância. A toxina é um medicamento. E aí eu vou ficar ali entrando em contato com ela, entrando em contato, estimulando meu sistema imunológico, só certinho, de 6 em 6 meses. Agora, para que eu vou ficar ali fazendo um retornozinho de 3 em 3 meses? Não, 2 meses, para me ficar lisinha. Aí é melhor esperar, porque aí corre um risco de dar o efeito vacina. O que vocês já ouviram de histórias e de intercorrência em relação à toxina? Porque eu assisti uma aula de harmonização orofacial e eu achei muito interessante uma aula do professor falando que a pessoa fez no rosto toxina. Uma harmonização, fez toxina no rosto e que começou a ter dor de cabeça. E por causa da dor, eu não sabia se estava correlacionada, mas aí ele falou que a pessoa tinha alguns pontos. De novo, eu não sei falar pontos específicos sobre a aula, porque foi uma aula muito rápida que eu assisti, e que tinha alguns pontos, e aqui fez a aplicação de toxina e a dor de cabeça da pessoa passou. O que vocês já ouviram de intercorrência de toxina, algumas coisas assim, fora da curva, ou algumas coisas igual essa aqui? Isso, e essa aqui, você sabe explicar por que aplicando aqui a pessoa pode tratar dor de cabeça? É porque o músculo é compensatório, né? É igual quando aplica toxina no platisma, que é no pescoço, e o paciente fala, não consigo fazer abdominal. Porque esse músculo, ele vai fazer uma depressão na face. Mas é ele que sustenta seu pescoço ali, e quietinho, né? Então, quando você tenta fazer essa força, se ele está relaxado, ele não faz. Então, se você relaxou aqui, você vai ter outros pontos gatilho, onde você vai ter dor. Por exemplo, às vezes eu fiz toxina na minha testa, e aí do nada apareceu um risco aqui. Por que apareceu esse risco? Porque a gente teve uma compensação de um outro músculo, onde foi aplicada uma quantidade menor de toxina que precisaria para relaxar total, e eu tive essa compensação. Então, a nossa face, se eu relaxo eu tenho compensação do outro lado. Por isso que, às vezes, o paciente tem dor de cabeça. Por exemplo, eu mesmo tenho dor de cabeça 3 a 5 dias quando eu aplico Botox. Então, assim, é normal, porque são músculos compensatórios. E na parte de odonto, a gente ainda tem alguns pontos mais avançados onde a gente pode aplicar. É igual, por exemplo, o bruxismo. Todo mundo quer tratar o bruxismo com toxina. E o bruxismo não é tratado com toxina. Por quê? Porque o bruxismo, ele é um problema neurológico. O bruxismo, ele vem... Por quê? Ou você está ansioso, ou você está rangindo os dentes, por quê? Você tem uma depressão. O bruxismo é o ranger dos dentes. É o ranger dos dentes. E a maioria dos profissionais não dentistas querem tratar com toxina. E às vezes eles perguntam, eles ficam até bravos com a gente, né? Mas você não quer me ensinar a aplicar? Mas imagina, você tem uma dor de cabeça. Se você tomar um remédio para dor de cabeça, se você não sabe o porquê que está causando sua dor de cabeça, ela vai piorar. O que eu costumo explicar para os alunos entender? Você tem um dente, está infeccionado. O paciente chega com coleção purulenta, está todo infeccionado. Eu vou te dar antibiótico, mas eu vou deixar o seu dente aí. E aí ele vai melhorar, porque ele vai tomar um antibiótico. Seria o caso, vamos aplicar a toxina, então ela vai melhorar o ranger dos dentes, mas ela vai voltar daqui a um tempo, ela vai estar pior ainda, porque ela vai estar resistente ao antibiótico por conta do dente, porque eu não extraí o dente. Então, quando a gente faz a toxina no masseter, por exemplo, para tratamento de bruxismo, ela não está tratando a ansiedade, ela não está tratando o sistema nervoso do paciente. Então, o paciente, ao invés de melhorar aquele ranger dos dentes, ele vai piorar outra coisa. Ele vai ter um desgaste no côndilo, ele vai ter um desgaste de articulação. Então, ele vai piorar muito mais do que ele simplesmente ir lá e aplicar uma toxina. O estudo de anatomia é principalmente para você saber tratar o problema e não o sintoma. Isso. Que é isso que ela está falando. Isso. Você trata os sintomas e não o problema. E aí que gera várias complicações. Um procedimento que, pelo menos, eu escuto bastante sobre intercorrências, e eu queria entender o porquê, porque tem gente até que fala assim que não deveria fazer, ou que as pessoas deveriam ter mais regras para poder fazer, é de fios.
eu vejo que o sim. de fios eu escuto falando Tem de muitas bastante intercorrência, Aham. principalmente os de tração, de né? tração. Os de tração, sim. Eu já peguei algumas bem cabulosas. Então, eu quero Ai, saber, me conta aí pra conte gente. a história cabulosa de intercorrência de fios Então. e por que que elas acontecem? Por que que fios é tão cabuloso? Porque uma coisa é você passar uma cânula mais fina e uma coisa é você passar uma cânula mais grossa no subcutâneo. E o que que acontece? Às vezes a gente meio que perde a noção de passar a cânula, porque como o fio, principalmente o de tração, porque o liso é mais tranquilo, Sim. né? Então o fio de tração, quando você está no caminho, ele é um caminho sem volta, eu costumo falar. Você explica como que funciona o procedimento Quando- de fio e o porquê que é essa parte da cânula para isso. O que que acontece? Quando a gente vai fazer um procedimento de fio, de tração, a gente vai precisar levantar o rosto. Então, nesse levantar do rosto, ele é um fio que tem umas espículas e essas espículas elas vão abrir e vão, teoricamente, dar uma sustentação na face. Só porque o paciente precisa entender que um fio de cada lado não vai fazer milagre, porque uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, a gente precisa de vários fios para poder ter resposta. Só porque na pontinha daquela cânula tem umas garras. E aí, quando você está passando, vai passar o fio, aquela garra, a gente fica com medo de passar superficial e o fio ficar visível, que é a intercorrência mais simples de resolver, que é o que mais acontece, o profissional aprofunda. E quando ele aprofunda, ele pode pegar parótida. Que foi 2 casos que eu já tive de intercorrência. Eu não, né? Que eu já ajudei a resolver o problema. E aí, o que que acontece? Quando você tem uma lesão da parótida, você tem uma cialose. O que que é a cialose? A cialose é a saliva que não entra no ducto parotídeo e que não sai dentro da boca. Então, ela começa a se acumular do lado de fora. E aí fica parecendo... E aí começa a aparecer uma cachumba, teoricamente. E aí essa parótida não vai cicatrizar nunca se a gente não fizer uma intervenção, porque a saliva é ácida, então ela não deixa a parótida cicatrizar. Então a gente tem que fazer uma recanalização do ducto parotídeo, né? Para a gente poder ensinar aquela saliva a voltar para o caminho dela e cair no lugar certo. Então a gente às vezes tem que entrar cirurgicamente, igual teve o último caso que eu acompanhei de intercorrência de fios. E aí a gente tem que fazer essa recanalização e usar a faixa para poder comprimir para a saliva entrar realmente no ducto parotídeo, Pra forçar. para poder ela começar a sair dentro da boca mesmo. Só que isso é um transtorno para o paciente, usar aquela faixa que dá dor de cabeça por 2 meses, às vezes até mais, porque a gente precisa daquela cicatrização da parótida. Então, quando a gente tem uma intercorrência de fio, tirando a parte de fio superficial, que é super tranquilo, é uma intercorrência bem agressiva. Aí eu fico maluco com um profissional que me faz pós-graduação, ele tem 7 cursos e não entrou... Nunca abriu um livro de anatomia. Né? É até Sim. por isso que a gente fez. Pensando até nisso, mudou a pós inteira. Ela Sim. começa para você estudar anatomia. Se você não entender como é a anatomia de um rosto, como que você vai... E isso porque a Complicado. gente está falando só de face, né? Porque Isso. tem É. todo o corporal aí Uhum. envolvido também, né? Anatomia devia ser um módulo para todo mês, né? Eu costumo brincar com os É. alunos, eu falo do começo e no fim. Isso. Deveria ter no começo e no fim também. Porque no começo eles assistem a aula, E não estão nem interessados. bom, professora. Chega lá no final, que acabou que eu dei um módulo ainda recente, que foi anatomia e intercorrência, e voltou para anatomia, e era o final, aí eles... Nossa, isso aí. Aí a Mudou gente a escuta ideia. assim, ó, por que que esse módulo não vem antes de fazer, né? Eu escutei muito esses dias que eu dei aula de intercorrência também. Esse módulo tinha que ser antes da gente fazer as coisas. Eu falei, porque vocês estão mais interessados em como injetar e não como resolver. Vocês só têm essa noção de como resolver depois que vocês já estão, vocês, como se diz, aprenderam teoricamente de como injetar, né? Mas todo mundo quer esse módulo antes, mas não É o funciona. medo, né? É o medo do novo Isso. profissional ir para o campo de trabalho e eu acho que eu tenho esse medo. Mas é muito Eu engraçado acho que é por porque isso que eu não faço estética. Olha, eu não me vejo fazendo procedimento invasivo. Mas, enfim. Não, e olha assim, eu conheço muitas profissionais, sou amigo pessoal de todo mundo que tá aqui nessa mesa, mas eu vou te falar. Primeiro porque eu tenho pavor de agulha. Não me Então. pega, não me pega. A gente É, até agora, tenta te usar, né? E você não deixa. Já tentou. Ih, que tem profissionais que falam, vem cá, eu faço isso aqui em você. Só que assim, a gente... E o pior é que tem tantos profissionais fazendo, eventualmente as intercorrências vão acontecer. Só que, não sei, sabe? Tipo assim, e conforme você vai fazendo, trabalhando com pessoas da área, você já vai olhando para as pessoas, analisando o rosto dela. Isso é um mal que alguém falou para mim uma vez,
Olha o acabou. tempo inteiro. E você vai olhando, você sabe o nome da sua. Eu sei o que é glabela. Olha minha glabela aqui, gente. Fecha essa câmera aqui pra mim, olha essa Esses dias glabela. aconteceu bem Olha que engraçado. tristeza isso aqui, pelo amor de Deus. E eu não deixo tratar, já tá ficando O vínculo. estática. Eu tava no elevador com meu noivo, e aí chegou uma mulher que tinha bastante mancha no rosto, e ela entrou no elevador, e a gente normal. E ele é zootecnista, tipo, não tem nada a ver, né? Aí ele deu uma olhada assim e olhou pra mim. Aí a hora que ela saiu do elevador, ele falou assim, essa daí precisava vir você, né, amor? Tipo assim, até ele, de tanto ver a gente falar, começar a reparar também, mas é desse jeito mesmo, a Pois tendência é Pedro, piorar. daqui a pouco você não vai poder mais ser nosso garoto propaganda, nem âncora. Não deixa a gente Não usar deixa ele, fazer. né? Exatamente. Não, mas tem filtro. Igual no Instagram a gente usa um filtro, tá tudo certo. Gente, eu queria já jogar uma... Acho que vou jogar uma polêmica aqui. Vocês acham que nessa questão de intercorrências deveria ter alguma obrigatoriedade, alguma regulamentação? Porque assim, sobre grade curricular do que a pessoa tem que estudar para poder mexer em alguns procedimentos, ou assim, vocês acham que é anatomia, é intercorrência, módulo de anatomia, módulo de intercorrência, o que é que vocês falariam assim, isso aqui deveria ter? Em qual curso? Você tá falando? Na Para sala de as estética? pessoas poderem trabalhar na área da estética. Ah, Porque, teoricamente, assim, um esteticista, se ele se formou na faculdade, fez um curso livre, ele pode trabalhar com toxina, é isso? não, Tem livre que fazer não. pós-graduação. Curso livre não. Mas mesmo se ele fizer a pós-graduação. pós-graduação, já é o suficiente? Essa é a pergunta, assim, o que vocês acham que a pessoa tem que estudar? Tem que fazer? Agora eu vou responder antes aqui, eu cortando Pode. de novo. Aí depende da instituição, né? Ah, isso é. E também, Porque- querendo ou não, sendo bem sincero, claro que toda instituição tem o seu peso, o que ela entrega para o aluno, mas o aluno também, se não estudar, é aquilo. Se o aluno não for atrás para estudar... Porque olha só, ela vai responder ainda, né? Uhum. O IMPOS, ele é uma instituição que nós colocamos na grade, né, na matriz curricular da pós-graduação, essa ênfase em anatomia. E isso veio por quê? Por causa das esteticistas que vieram para o mercado e a gente precisou melhorar o nosso ensino e que abrangeu todo mundo. Todo mundo saiu ganhando, não é? Por causa de um que aconteceu ali, a gente vai crescendo junto. E querendo Então- ou não, apesar de não ser um dos mais procurados, é um dos cursos mais caros, anatomia em cadáver fresh frozen. Que se for do Brasil fresh frozen, se for lá fora é fresco. É um dos cursos mais caros que tem. E E isso a está gente dentro do fez nosso... questão de colocar na pós. Porque, assim, tem muita gente, e desculpa outras instituições, outras coisas, que não coloca isso porque é uma parte muito cara para a instituição colocar. Sim. Só que como que você vai pôr uma pessoa no mercado, furando a cara das pessoas, colocando coisas, fazendo procedimentos, se você não... Sei lá, a pessoa não tem na grade da faculdade. A gente não tem responsabilidade sobre o que tem na grade da faculdade da pessoa. Ela nunca estudou anatomia. E aí você vai ensinar a fazer... São 15 módulos? 15 Mas na procedimentos legislação já reza isso, entendeu? Que ele tem que ter esses módulos aí. Só que pode ser um módulo que a gente dava Superficial, antes, né? superficial, como que a gente dava para a graduação de farmácia, biomédico, que já tinha visto lá na graduação deles, mas os esteticistas não. Eles não viram. E aí é por isso que a gente ampliou isso, por isso que a gente melhorou isso, sabe? E eu acho que isso foi bom para todo mundo. Poliana, Mas, o que enfim, você deixa os vê meninos falarem, porque- disso, de intercorrência que o aluno precisaria estudar mais? Eu acho que ele teria que estudar mais com a anatomia e a intercorrência, até mais do que como injetar. Porque se ele sabe o local que fica ali uma parte importante, ele vai minimizar as complicações dele. Porque eu costumo falar assim, intercorrência de toxina é tranquilo. O paciente não está correndo risco, né? Ele vai ficar com, por exemplo, o lábio inteiro, igual eu já peguei intercorrência, que a paciente perdeu o lábio todo. Então, assim, Calma. Volta. Eu também estou tentando imaginar. Calma aí. Volta. Como você joga isso na roda? Como assim ela perdeu o lábio todo? Conta aí a perde, história. porque quando você tem a isquemia com ácido hialurônico,
aquele tecido perde oxigênio. Então, se o tecido perde oxigênio, você vai ter que fazer debridação, você vai perder aquela parte que teoricamente morreu. Então, já vi vários casos de paciente que chega e que já perdeu parte do rosto por conta dessa isquemia. Por isso que eu acho que a anatomia anda lado a lado com a intercorrência. Então, eu acho que não foi só o esteticista que ganhou, porque mesmo o farmacêutico, biomédico, enfermeiro, Lógico. sabendo, tendo na faculdade, eles chegam muito crus com essa parte de anatomia. Então, eu acho que, igual a gente estava comentando antes, devia ser um módulo que eles não dão valor, porque é um módulo ruim, teórico, totalmente, né? Dá sono, Tem que todo mundo quer ir estudar embora, tem em que estudar. casa, teoria. Isso. Mas devia ser um módulo que devia repetir mais vezes. Deveria ter em todas as praticamente módulos, pelo menos a parte básica de anatomia, para você estar relembrando. Porque o aluno não tem interesse de estudar sobre anatomia. E é onde a gente vê umas complicações que pode levar, inclusive, à morte, né? Sim, a gente tem, né? Nossa, um caso acabei de ter outra relatado. ideia. Anota. Mais ou menos, eu costumo dizer até para os alunos, falo que é a importância até dos cursos online. Mas quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente fica ali 20, 30% a gente consegue carregar. O restante já era. Você vai esquecer depois se você não estudar no outro dia. A realidade da cabeça do ser humano é essa. Então, quando você revisita num nível que eu lembro que antes, quando eu estava no início ali, eu já comecei, Eu lembro que eu acordei quantas vezes, 5 horas da manhã, para estudar até 7, só anatomia, deve ter sido no mínimo 1 ano aí na minha vida, até entrar na odonto, perceber a anatomia por outro viés, porque aí vem outra história, porque o pessoal, não, eu fiz anatomia lá na farmácia. Cara, esquece, é outra coisa, vem cá, face é outra história, é outra conversa. Na odonto, outra conversa também, vai ter a face lá, que a gente trabalha bem específico, mas também não é para quem injeta. Então, a importância até de você pegar um profissional que entende, porque às vezes eu vejo o pessoal, anatomista. Peraí, pega alguém que pratica e que é bom em anatomia daquilo, porque ele sabe, ele faz aquilo todos os dias. Então, ele injeta e ele entende anatomia. Você consegue unir a pessoa ali e falar, não, é isso aí que eu quero. Porque a pessoa dá de cara com as intercorrências. Eu já fiz curso com anatomista que não fazia injetáveis. E tipo, não aprende nada, né? Sim, eu não consegui aprender. Eu consegui porque eu estava com cadáver, então eu consegui pegar a minha experiência clínica e trazer e falar, peraí, o que eu quero olhar aqui? E assim, dessa forma, desenvolver uma metodologia para trabalhar. Mas a pessoa em si, ela não sabe, porque ela não está lidando com aquilo todos os dias. E aí entra também um quesito que a gente falou, anatomia, intercorrência. Mas eu costumo falar para os alunos, e eles pulam isso assim, tipo, muito, é conhecer o produto que está usando. Porque às vezes não tem conhecimento do produto, não entende o produto. Aí entendo a anatomia, mas não entendo como é que aquele produto vai reagir. Eu entendo da anatomia labial, mas eu não entendo o que o meu produto vai fazer no lábio. Uma das perguntas que a gente mais recebe é, professora, esse produto eu injeto onde? Né? Meu Deus. É como se fosse... Não, chega a ser assim, tipo, como se fosse tão simples. E não é. E eu brinco muito, falo para os alunos, você quer trabalhar com tal produto, você vai mandar mensagem, você vai atrás de quem faz o produto para eles te dar toda a indicação de como aquele produto vai reagir naquela área, o que eles indicam. Isso é muito importante também. O que a gente pode falar, principalmente para o profissional, é assim, estude muito, né? Sim, Porque, assim, o que eu falo assim, o ideal, até o que se perguntarem pra gente do imposto, como foi pensada a grade e o que a gente indica? A gente coloca no início do curso a parte de anatomia em cadáver fechoso para introduzir a pessoa nisso. Para ela entender aonde que ela tá fazendo, colocar tudo. Mas, após o curso, o ideal seria a pessoa fazer também. Por isso que a gente fala, faz um mais profundo. Sim. O Anatomy Experience, por exemplo. Para você... você já entendeu, já sabe fazer todos os procedimentos, agora faz um mais específico de anatomia. E aí você vai conseguir, inclusive, fazer associação de procedimento. Conseguir entender melhor anatomicamente o que faz e o que não faz no rosto de uma pessoa. Tanto que a grade da Impost tem anatomia no começo e o último módulo é anatomia e intercorrência, porque a gente vai entrar com anatomia e vai finalizar com anatomia. E você sabe que é a parte muito importante. E o engraçado é que é o seguinte, me corrija se eu estiver errado, o aluno no começo ele acha muito interessante, principalmente a parte de estudar na peça humana.
Sim. né? Mas se fosse só aula teórica, a gente tem um laboratório de anatomia absurdo no IMPOS. Só que ainda assim, na hora de prender a atenção do aluno, não prende. No final, eles estão desesperados por anatomia. Porque eles já viram todos os procedimentos, eles conseguem entender o que pode, o que não pode. Aí eles falam, putz, eu tinha que ter estudado mais. Aí que no final, eles tentam sugar todas as informações de você. Sim. Porque aí é onde ele já entendeu onde é que tá esse... E aí já não tem tanto tempo, né? E já não tem tanto tempo. Devia ter E estudado... às vezes a gente tem até intercorrência no meio da aula, né? É Sim. verdade. Olha só, e vocês já pegaram algum caso de intercorrência causado por procedimentos íntimos, por exemplo? Não, eu ainda não peguei, não. Eu já fiquei sabendo de alguns, mas chegou em mim, não. Gente, eu já fiquei sabendo de um também. É. Pode falar, você sabe qual que é. Não precisa citar nomes, mas você pode falar o procedimento. Vai, eu sei que você sabe. Pode falar. Não, já teve início de isquemia, né, peniana, já. É, já teve algumas coisas assim meio cabulosas. Gente, não vai ser... Ó, crianças, por gentileza, saiam da sala agora, porque a gente vai ouvir. Vamos fazer com Teve fone. gente que usou Botox. Pra quê, Polina? Pode falar, ela tá com vergonha. Eu não sei falar direito. Vai, Polina. Provavelmente eu até mudei de cor, né? Um pouquinho. Olha ali na câmera, você tá meio Eu vermelha. acho que eu até imagino. Então, a gente escuta histórias. Eu nunca vi pessoalmente, também nunca falei, ai, foi comigo, mas já fiquei sabendo que já Uma aplicaram intercorrência grave, que teve investigação, que ele aplicou aonde? no ânus. Pi, né? O pi. Aí a pergunta que eu faço. Meu senhor da abadia. Toxina é pra relaxar o músculo, não é? É uma coisa. E aí a pessoa aplica no ânus. Gente, a pessoa não pode confiar num pum dela nunca mais na vida. Mas é que certamente Foi o que ele estava aconteceu? pensando no outro, né? Ele estava tentando dar um conforto maior, né? Porque cada um tem um prazer em alguma coisa. Aí é loucura. Aí é loucura. E aí dá intercorrência e aí deu... É umas coisas que a gente vê, né? E a gente pensa assim... Aí, por exemplo, A falta de raciocínio clínico, como né? que a gente... Falta de raciocínio clínico. Como que a gente reverte a toxina? Ou não reverte? Não. Ou seja, a pessoa ficou frouxa 3 meses, é isso? Não, e a luronidase dá, não dá? Não, pra reverter? Não, Não, a hilaronidase é não ácido reverte o ácido. Ah, é mesmo, é ácido hialurônico. Isso mesmo. Pedro. Ah, peraí. Não, você falou botox. É não, botox. Não, é porque ela falou a hialuronidase reverte a toxina. Não, Não. ela não é reverte. só- A hialuronidase, ela reverte o ácido hialurônico. É. Por exemplo, umas 2 Preenchedor. semanas atrás, Toxina é só deixar... Só esperar. Não, e ainda tem mais. Depois que a Polly falar, eu vou. umas contar. 2 semanas atrás, eu estava dando um curso e alguém me liga 10 horas da noite. E eu lá na clínica, nossa, podia resolver levar um paciente aí, tudo tranquilo. Eu falei, não, pode vir. Eu cheguei e assim, quando esses pacientes geralmente chegam com intercorrência, eles já estão tudo debilitados psicologicamente, né? E assim, Já tem medo de tudo. e aí o paciente já chega chorando, já chega todo problemático, né? Então, assim, você tem que mais ser psicóloga, você tem que fazer tudo para poder ver, para poder tentar reverter. Mas geralmente a gente consegue reverter já na primeira sessão. E quando a gente vai dar o módulo de intercorrência, eles são tão preocupados assim que a gente fala, e tal, câmara hiperbárica. O pessoal, o que é isso? E a gente usa bastante a câmara hiperbárica também, né? Para poder reverter as intercorrências de ácido hialurônico. Agora, as de toxina, aí a gente já precisa entrar com ozônio, precisa fazer tipo uma fisioterapia para fazer uma estimulação do músculo para ele voltar a funcionar. Então, explica para o pessoal o que é câmara hiperbárica. A câmara hiperbárica é um aparelho que parece uma tomografia, onde o paciente entra lá dentro e ele vai ter uma oxigenação em vários centímetros cúbicos, né, por metro. Então, ele vai fazer uma pressão onde ele vai oxigenar aquela célula de novo. Por exemplo, o caso que eu comentei que o paciente às vezes chega a perder pedaço da face. Então, é como se ele estivesse oxigenando aquela face para poder diminuir, minimizar a perda daquela região. Mas é uma câmara de ozônio? É uma câmara de ozônio, mas o ozônio não faz o mesmo Sim. efeito da câmara hiperbárica. E muita gente confunde o ozônio com a câmara hiperbárica. Por que os dois não fazem o mesmo efeito? Porque a câmara hiperbárica ela vai ter um comprimento de onda, ela vai ter uma pressão muito maior do que o ozônio. Lógico que o ozônio associado à câmara hiperbárica, o resultado vai ser potencializado. Mas o ozônio sozinho não vai reverter intercorrência se ela estiver num grau muito avançado. Entendi. O que você ia falar, Paula? Com relação à toxina,
Você falou, então ele perdeu ali A força. a força do esfíncter anal. E aí, depois, não. Depois vai 3 meses, tá tudo bem. Um ponto sobre a toxina botulínica. Eu falo para os alunos, eu falo, gente, não queira errar com toxina. O ponto da toxina é esse, é não erre com ela. Porque ela é sensível, ela é difícil. Porque se você errar com ela, você vai pensar, não, daqui 3 meses, 6 meses, o paciente está bem. Mas deixa eu te contar um segredo. É como se fosse na musculação. O paciente fica ali 6 meses, 3 meses, parado. Aquele músculo que fazia movimentação com todos os outros ficam parados. E o que acontece quando o músculo fica parado? Ele diminui ali a força, a potência dele. E aí mesmo você passou ali o tempo, não, acabou o efeito, mas a pessoa ainda vai. Às vezes tá uma puxadinha aqui do sorriso. Isso depende também de cada organismo, né? Geralmente ainda fica um pouquinho ali, já era. Misericórdia. Porque enfraquece. Agora essa pessoa Enfraquece. essa pessoa se ferrou de verde e amarelo, né, meu amigo? Sim, enfraquece mesmo. Enfraquece o músculo, então a gente deixa o músculo mais fraco. Por isso que a toxina é ótima quando ela é aplicada. Ela é um tratamento, a gente fala que ela previne realmente o processo de envelhecimento por causa dessa função dela. Também que quando bem aplicada, assertiva, ela é excelente para manter a pessoa mais jovem ali um tempo. Hoje mesmo, se eu aplico toxina em mim, que eu comecei com os 24, estou com 29. Se eu, hoje, para mim, aplicar, eu aplico 6 em 6 meses e meus músculos não têm um pingo de força em relação às primeiras fotos que eu tirei, que eu tenho. Então, Paula, respeite a mudança que você teve, viu? Obrigada. Dá uma olhada depois, gente, no Instagram dela, vocês veem o antes e depois. Acreditem, é ela, tá? Acreditem. Aproveita e fala aí o endereço do Instagram. Profa Paula Terra, tô lá. Minha foto tá lá fixada, pertinho, só abriu, olhou, vocês vão ver de perfil, vocês vão falar, será Tá que é fixada? ela? Tá fixada? Tá fixada. Tá lá. Ótimo, Eu então quero pronto. ver. Vocês já vão na olhada, vocês não vão acreditar que é a mesma pessoa. Aí é uma pessoa que mudou muito. Tem algum... Se vocês falassem assim, vocês dão aula tanto de anatomia quanto de intercorrências. Tem algum equipamento, fala assim, qual que é o mais utilizado para reverter intercorrências? Ou depende do que a pessoa vai utilizar? Qual que é o mais versátil? O que a pessoa deveria ter? Fala assim, se eu posso ter um cabine para garantir que eu não vou ter, ou para reverter intercorrências, para diminuir intercorrências? No meu ponto de vista, não é um aparelho, é o estudo da anatomia. Tenha ela aqui, ó, no seu cérebro. É boa. Não, gente, o cérebro aí gratuito para todo mundo, né? Pode usar. Isso, porque o que acontece? Não adianta você ter um aparelho de ultrassom, que todo mundo, quando a gente dá aula e leva o aparelho de ultrassom, todo mundo quer comprar um aparelho de ultrassom. Mas não adianta você ter uma Ferrari se você não souber ligar ela, né? Então, assim, eu acho que mais importante do que você ter um aparelho de ultrassom, eu acho que é você realmente estudar anatomia. Eu acho que essa daí realmente é a base de tudo para você conseguir trabalhar mais tranquilamente. Pedro, a gente pode fazer uma caixinha ali de primeiros socorros, ter aquela coisinha ali para facilitar a vida da gente. Uma hialuronidase ali guardadinha para, se for preciso, jogar fora. Um aparelho de pressão, né? Sim, uma coisinha ali. Mas não é nada, nossa, incrível, que eu preciso investir muito. Você só precisa pegar a anatomia aí, ó, na cabecinha. E vamos fazer. Eu falo muito, principalmente quem está há muito tempo no mercado, já observa isso. Vocês estão olhando meu olho. Então, eu queria... Que pena, eu tô vendo ali que a câmera tá fechada. Essa câmera podia ter pegado a reação da Yara, porque ela colocou ao vivo. Gente, só é essa foto aqui. Eu não resisti. É essa foto aqui no perfil da Paula. Acreditem se quiser, é a mesma pessoa. A reação da Yara foi Aí, ó, impagável. paciente prognata, né, que tá só preenchida, mas que não vai ter tanta qualidade de vida futuramente, agora falando como odontóloga, Agora ela falando né? como odontóloga, já brigando. Mas deixa eu te falar, eu não fui indicada. Não. Não. Ah, não você fez fui encefalometria, você fez tudo. Eu tenho meus primos são da área, ele faz também ortognática. E ele me tratou e ele falou, Paula... Porque o meu trabalho de conclusão de curso, inclusive, foi sobre isso. Eu peguei um paciente, porque quando a gente vai e fala todo mundo da ortognática, a gente tem que ter uma quantidade mínima de recuo para a gente poder fazer a ortognática, né? Explica aí pro pessoal o que é ortognática. Pois é, eu já tava boiando. Você é quase, Pedro. É porque meu é topo a topo, né? né? Minha mordida é topo a topo. A ortognática é quando o paciente tem alguma deficiência, que a gente fala que ele é classe 1, classe 2 ou classe 3.
Quando ele é classe 1, é quando ele tem os caninos postos no mesmo lugar. Tipo, como que a gente vai falar? Pra ficar Porque eu vou simples, explicar né? bem simples, né? É como se ele fosse um perfil normal, um perfil bonitinho. O O que é paciente. agradável aos olhos, eu Aí a brinco. gente tem o perfil o classe 2 e classe 3, ou quando o paciente tem a maxila intruída ou o mento intruído, para dentro, né, que a gente fala. E aí, quando essa quantidade do queixo, que a gente estava falando dela, tem uma quantidade mínima de recuo, a gente não faz a ortognática, aí a gente compensa com a harmonização. Então, quando o paciente está em fase de formação óssea, existe um tratamento ortodôntico, onde a gente usa o aparelho ortopédico, que ele vai chegar esse osso para frente, porque o paciente está em fase de crescimento, então a gente consegue amenizar uma possível ortognática com esse aparelho ortopédico, né? E então, é por isso que eu falei, você fez a cefalometria, porque essa cefalometria é um exame onde a gente vai fazer todas as medidas do rosto para a gente saber se o paciente realmente tem indicação de uma cirurgia ortognática que vai fazer esse avanço ou de maxila ou de mandíbula para o paciente ter qualidade de vida, porque o paciente que tem o mento retraído, que a gente chama retrognata, ele é um paciente que não tem qualidade de vida, ele é um paciente que ronca, que ele acorda cansado, ele é um paciente que tem olheira, ele é um paciente que tem apneia do sono, porque ele é um paciente que não tem oxigenação, né, no cérebro. Então, é um paciente que tem indicação de fazer a ortognática não para poder ficar bonito com o queixo, mas sim para ter qualidade de vida. Mas esse que não tem, esse paciente que você falou que só para ficar harmonizado, ele vai mexer na parte óssea também? Não, aí quando o paciente não tem indicação cirúrgica, a gente faz a compensação ou com ácido hialurônico ou com produto semipermanente, que seria hidroxiapatita, o Elancê, ou até mesmo PMMA, que algumas pessoas usam, né? E aí a gente faz essa compensação para ficar só bonito visivelmente, porque aí ele vai ter a mesma qualidade de vida. Aí a gente não mexe com a parte óssea. Aí realmente para mexer com a parte óssea precisa intervir Mas essa cirurgicamente. harmonização, ela vai influenciar na apneia, no ronco, Não, mesmo porque o paciente só vai ter apneia se ele for um paciente retrognata. Se ele for um paciente que ele tiver o queixo sugestivo cirurgicamente. Senão, ele não vai ter. Por exemplo, o dela, que ela fez os exames e viu que ela não tinha essa sugestão de cirurgia, a gente preenche e ela vai ter a mesma qualidade de vida, porque ela não vai ter Mas apneia. eu comecei a tratar desde os 6 anos, viu? Ela Isso. falou aí, eu comecei a tratar, fazendo tratamento. Então, ela pegou desde ela pegou a parte que ela estava em formação óssea, provavelmente ela usou o aparelho para poder puxar a parte óssea, para poder não ficar precisando fazer uma cirurgia futuramente. Nós estamos encerrando o nosso tempo. Eu só queria fazer uma pergunta a respeito de um caso para eu entender com você que tratou esse caso, que é um caso familiar do meu pai, porque foi uma questão de uma intercorrência que eu não soube explicar, porque você foi quando avaliou, não estava presente. O meu pai, em certo momento, já recente, já mais velho, ele fez uma harmonização facial, colocou ácido hialurônico no rosto. Só que após, já tinha 1 ano que ele tinha feito o preenchimento, ele fez uma vez só, ele ficou com 2 bolinhas. Foi onde? Foi no rosto aqui? Foi aqui do lado? Foi uma aqui e foi uma aqui assim. Então, isso eram também 2. acontece no lábio, né? Dessas bolinhas. Só que olha que coisa esquisita. Já tinha uns 4 anos que ele já tinha feito e ele tinha 2 bolinhas na lateral do rosto e uma aqui. E eu nunca consegui entender, porque onde a gente sempre vê em aula, quanto tempo dura preenchimento? 6 meses? Então, você está acabando de falar aí pra gente 4 anos. Tinha 4 Eu peguei um anos. caso de uma paciente que tinha 7 anos, que ela tinha feito Restylane, inclusive ela trouxe a ficha para mim, que é uma das melhores marcas, né? Ela fez Restylane no lábio, o preenchedor desceu para essa região. Então, quando ela chegou reclamando dessa região, que foi igual o caso do seu pai, eu falei, eu não posso pôr a mão sem ter certeza que realmente seja ácido hialurônico. Então, eu fiz o ultrassom, né, a região. Pelo aparelho de ultrassom, a gente consegue saber mais ou menos o que é sugestivo à imagem, porque quando ele é um ácido hialurônico, a gente vê ele de uma coloração diferente, a gente vê ele anecoico, vê ele todo preto. Aí eu falei, não, realmente é ácido hialurônico. Então, mesmo tendo 7 anos, eu posso aplicar a hialuronidase que vai reverter, que foi o que a gente fez com seu pai. Mesmo tendo 4 anos, eu passei o aparelho de ultrassom, a gente viu que realmente era ácido hialurônico, e a gente fica na dúvida, né? Nossa, esse tempo todo, será que não é PMMA, né? Não, e você sabe o que é o mais curioso? Porque eu perguntei para outros profissionais.
Já mostrei Ele a foto. encapsula. Mostrei a foto e falei, o que é isso? Tem 4 anos. Como que eu resolvo isso? Não, isso aí é PMMA. Isso aí é PMMA. Não, isso aí não é... Isso, usaram outra coisa. Ele não porque- fez, ué. É, e aí? Não, Mas é foi porque preenchimento. muitos Quando foi na profissionais... Poliana, ela É fez possível. ultrassom, É possível. descobriu, aplicou hialuronidase e saiu assim, ó. No mesmo No dia. mesmo dia. Sai na hora. No né? mesmo dia, saiu na hora. E tinha 4 anos. Então, pra mim, foi muito interessante, porque foi através do ultrassom que ela conseguiu reverter... Pode chamar de intercorrência? Pode, porque foi uma intercorrência não gerada O gringo pelo vem dar uma profissional. complicação, porque É. teve que intervir, né? Isso. Aí então foi uma complicação, porque foi uma reação imunológica do corpo do paciente que gerou contra o ácido hialurônico, encapsulando esse ácido hialurônico e deixando ele não ter aquela absorção que todo ácido hialurônico tem. Foi o que aconteceu com a boca da minha outra paciente. Quando eu fui aplicar a hialuronidase, que eu furei, somente o ácido hialurônico começou a expelir. E aí a gente ordenhou, tirou aquele ácido hialurônico e reverteu o problema dela. Mas para você mexer e ter certeza que realmente é ácido hialurônico, aí você precisa entrar com ultrassom, porque não tem como você só achar. Porque o que acontece muito? Às vezes o paciente chega e fala, não, eu pus ácido hialurônico. Mas ele foi em algum profissional que não tem tanta ética e não foi ácido hialurônico. Eu já peguei casos assim. Eu não acredito. Eu já peguei alguns casos assim, o paciente chega e fala, não, é ácido hialurônico. Quando a gente passa o ultrassom, não é ácido hialurônico. Aí, quando não é ácido hialurônico, você precisa intervir cirurgicamente, porque aí você precisa abrir para tirar. Mas quando é ácido hialurônico, com a hialuronidase é bem tranquilo. Pedro, eu acho que essa resposta da Poli já te respondeu a pergunta lá do começo, né? Quando você perguntou se existia diferença entre intercorrência, se só o profissional sabendo anatomia. Não, olha aí a individualidade de cada pessoa, de cada corpo, de cada organismo. Então, era uma complicação, mas foi do corpo do paciente mesmo. Qual o preenchedor que foi usado? O dessa paciente minha de 7 anos foi ácido hialurônico da Restylane. Você lembra qual o tipo do O Restylane? lift. O lift. É, Não que é indicado para essa região. Aí já vem um ponto do produto, por isso que eu perguntei, porque eu gosto muito do trabalho com ela. Mas não é indicado para lábio, e aí você já entende que, tipo assim, peraí, o que tem por trás de tudo isso? E aí você vai vendo que tem que ser estudado o negócio. Doutoras, muito obrigado pela aula de vocês. Foi ótimo. Incrível, muito obrigado. Ó, vamos passar as redes sociais das doutoras para vocês seguirem elas nas redes sociais. Aulas de anatomia, aulas de intercorrência, vocês encontram com elas no Impós. Então, por favor, doutora Paula. Profa Paula Terra, espero você lá no meu Instagram. Dá uma olhada lá na segunda foto fixada, né? Comenta, gente. É impressionante. Eu vim. Comenta assim, ó. Eu vim pelo Impostcat. Que aí eu sei que você viu toda essa história aqui e foi lá ver pessoalmente se realmente cabe esse tanto de preenchedor aqui. Você também tem um curso online de anatomia, é isso? Eu tenho a Escola da Face. A Escola da Face vai além da anatomia, ela tem toda a parte de toxina, ela tem a parte de preenchedor, então ela é bem exclusiva, assim, tem bastante coisa. E as pessoas acham a Escola da Face aonde? Tá lá no link, tem muita coisa lá, mas a gente não está com as inscrições abertas. Mas então, já fica lá aproveitando, porque lá sempre tem conteúdo, eu sempre posto, sempre estou deixando vocês informados. E logo, logo temos mais novidades lá também. Maravilha, doutora Poliana. O meu é doutora Poliana com 2 LY e 2 Ns. Ixi. Reboucas. Vamos nome facilitar isso aí, enfeitado, né, gente? gente? Vamos Eu costumo facilitar. falar que minha mãe e meu pai, eles arrasaram no efeito do meu nome, sabe? Então vai ter que escrever para poder achar de verdade. A gente vai escrever o Instagram das doutoras no link do post, na descrição do vídeo no Instagram. Você pode ver isso. Doutora Yara, algo a pontuar? Não, só agradecendo vocês, tá? Lembrando que essas 2 feras fazem parte da equipe Impós, gente. Vem pra cá aprender mais coisa com a gente. E você que gostou, quer conhecer mais de anatomia, se você tem interesse em fazer a pós-graduação, saiba que no primeiro e no último módulo, no primeiro módulo você vai conhecer sobre anatomia e ver a parte prática em cadáver fresh frozen. E no último módulo você vai pegar uma anatomia mais voltada para intercorrências. Além disso, também para você que quer ser aluno do Impós, a gente tem o Anatomy Experience, o curso
de anatomia que a gente faz dentro do CTA, é uma imersão de anatomia voltada para estética, também é imperdível, mas fica ligado nas datas, porque geralmente a gente faz esse curso 3 vezes por ano, por ser um curso muito completo. Quem está dando esse curso para a gente hoje é o Dr. Ricardo Ávila e a Laiane Glacieri, que são professores, assim, incríveis. Não fiquem de fora, fiquem ligados no podcast. A gente vai lançar episódio a cada 15 dias. Deixa pra gente quem são os professores que você quer ver aqui, qual tema que você quer ver aqui. Siga nas redes sociais, ImpósBR. A gente tá no TikTok, a gente tá no YouTube, a gente tá no Facebook. Spotify. Se procurar no Orkut, No capaz Spotify. que tem lá no Spotify. Você pode se inscrever no nosso canal do Spotify para você sempre ativa o sininho para você receber todas as notificações do podcast, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela participação. Obrigada. Obrigado pelo Tchau, tchau. convite. Tchau e Foi fiquem ótimo. ligados. Até a próxima. Tchau.